Tudo magistral aí? Estou aqui, Marcelo Bernardes, para dar continuidade à nossa terceira jornada de conteúdo da Magistral, falando do livro Empresas Contábeis, o Mundo de Oportunidades, que eu tive o privilégio de publicar em 2018. E o capítulo que eu vou abordar aqui hoje vai ser o capítulo 3. Os clientes são problema ou são a solução? E aqui eu tentei tratar de dois temas que eu considero fundamentais. Primeiro, a definição de cliente-salvo e depois o acolhimento, a entrada dos novos clientes. Vamos falar um pouquinho sobre o cliente-salvo. Me parece muitas vezes que é um tabu para as empresas, para os empresários, para as empresárias, quando se fala em cliente-alvo. Há um medo de depender de um segmento só. Mas não é isso que eu defendo. O que eu defendo é que as empresas contábeis precisam se especializar em alguns segmentos. Não dá para ser aquele efeito pato. O efeito pato é assim, o pato nada mais ou menos, caminha mais ou menos, voa mais ou menos, cacareja mais ou menos, faz tudo mais ou menos. E aí ninguém identifica ele como sendo diferenciado em algum segmento. A tua empresa precisa ser reconhecida como diferenciada em alguns segmentos. Quando essa diferenciação, essa especialização, o que acontece? O cliente te valoriza, tu pode cobrar mais e tu não te esforça tanto para atender de forma excelente esse cliente. A tua equipe vai ficar feliz, o cliente vai ficar satisfeito com o teu atendimento. E o contrário é verdadeiro. Quando tu tenta fazer algo que tu não domina, o cliente não te valoriza, paga mal, cobra, né? A equipe muitas vezes até adoece. Então fica a dica, fica a reflexão. Não estou dizendo que nós temos que depender de um segmento, mas nós temos que nos especializar em alguns segmentos, porque quando eu me especializo, o ticket médio aumenta, a valorização do cliente aumenta, a satisfação do cliente e da equipe também aumenta. O outro tema que está aqui nesse capítulo é o acolhimento, a chegada dos novos clientes, que eu considero fundamental. Também vejo muito, ouço, né, os empresários, a equipe reclamando, se queixando do cliente, que o cliente não manda os documentos, o cliente não valoriza a empresa, o cliente não nos valoriza, o cliente não valoriza o empresário. Gente, eu vejo, né, em muitas empresas a falta, a deficiência de um método definido de entrada dos novos clientes, para que o cliente seja integrado às pessoas do cliente sejam integradas com as pessoas da tua empresa contábil e as informações desses clientes sejam integradas com as áreas que vão atuar para atender esse cliente. Desde a parametrização do sistema, o quanto é importante. Infelizmente, eu até conto no livro que em alguns casos o cliente ele cai de paraquedas e se fosse de paraquedas seria ótimo. Não, muitas vezes ele chega assim no anonimato. As pessoas, depois do negócio estar fechado, as áreas ficam sabendo que tem um cliente novo. Isso, para dar problema, é muito rápido. Por quê? Porque tu não parametrizou bem, né? Tu não sabe das informações daquele cliente, não houve a preparação das áreas para atender de forma adequada ao cliente. Eu sempre digo que o cliente precisa ser implementado. Tem uma fase de implementação onde tu vai orientar, tu vai ensinar, tu vai repetir várias vezes o que o cliente tem que fazer até que ele fique bem orientado, que ele consiga ter uma boa interação com a tua empresa, aí sim tu vai ter o teu objetivo alcançado. Ok? Um abraço, tudo de bom!